Mateus 25. Então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, talvez a sua Bíblia diga loucas, e 5 prudentes. As 5 insensatas ou loucas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram bom senso de levar óleo de reserva. Como o óleo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite, foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, deem um pouco do óleo de vocês, do azeite, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem o óleo para vocês. Quando elas estavam fora comprando o óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da sua volta. Por favor, meus amados, eu ia orar, eu esqueci uma coisa que nós ensinamos no seminário, que quando alguém ora por nós, antes de pregar, você não deve orar de novo, porque senão você está como se estivesse anulando a oração do irmão. Mas eu quero que você entenda algo que eu acho muito interessante. Se todos nós, vocês que estiverem aqui, não sei quantos de nós já lemos esse texto, eu acredito que todos vocês já leram. E se vocês olharem para o contexto do livro de Mateus, capítulo 25, vocês vão observar algo muito interessante. Primeiro, se você olhar dentro, principalmente dos versículos 1 até o 13 ou 13 versículos à frente, vocês vão perceber, irmãos, vocês vão perceber que essas 10 virgens, elas tinham muita coisa em comum. Significa que elas eram iguais, ou elas eram idênticas em muitas coisas. Primeiro, que essas 10 virgens, elas tinham lâmpadas. Entenda uma coisa: as 10 virgens tinham lâmpadas. Não eram 5 tinham e a outras 5 não tinham, não. As 10 virgens tinham lâmpadas. Elas eram idênticas. Elas eram idênticas porque as 10 virgens tinham azeite. Nós não podemos achar que 5 tinha e outras 5 não tinha, não. As 10 virgens tinham azeite em suas lâmpadas. Elas eram idênticas porque as 10 virgens estavam vestidas iguais. A roupa de uma era igual à roupa da outra. Então, se você pegasse as 10 virgens e colocasse uma ao lado da outra, todas as 10 tinham as roupas idênticas. Elas eram semelhantes, ou elas eram parecidas, eram iguais, porque além de terem as mesmas vestimentas, as 10 virgens estavam dentro da mesma casa. Semelhança. As 10 virgens eram iguais ou semelhantes porque, além de estarem dentro da mesma casa, as 10 virgens estavam esperando o mesmo noivo. Não era outro noivo, não era um noivo para cada uma. As 10 virgens estavam esperando o mesmo noivo, porque essas 10 virgens, elas representam a igreja do Senhor, os tipos de igreja, os tipos de crente, os tipos de cristãos. Então, elas eram semelhantes em tudo. Não havia diferença de uma para outra. Mas talvez você me pergunte:
pastor, peraí, se elas eram iguais nas vestimentas, se elas eram iguais nas lamparinas, se elas eram iguais nos vestidos, se elas eram iguais na casa, e se elas eram iguais em esperar o mesmo noivo, aonde está a diferença entre uma e outra? Se vocês observaram bem, a diferença é que a Bíblia identifica que 5 delas, elas eram prudentes. A palavra prudentes no grego é perônimos, e a palavra perônimos significa alguém que é sábia, alguém que tem sabedoria, alguém que usa de cautela, alguém que não faz qualquer coisa de qualquer maneira, mas antes de fazer, ele pensa antes, ele busca saber qual é a orientação melhor. O que torna essas 5 virgens diferentes da outra, como o texto mostra, que elas eram prudentes, mas essa prudência significa que além da sua lamparina, que ela tinha com azeite, ela tinha algo mais. Elas tinham uma reserva, elas tinham um recipiente de reserva, onde elas guardavam azeite. Sabe de uma coisa? Está no versículo 4, que mostra essa diferença de 5 das outras 5. Mas o que é muito interessante é que essas outras 5, quando perceberam que elas estavam com azeite nas lâmpadas, as 10 tinham azeite, elas devem ter pensado o seguinte: peraí, se acontecer da nossa reserva acabar, e se acontecer do azeite da nossa lâmpada acabar, a gente pede emprestado. Se acontecer de faltar azeite, sabe o que a gente faz? A gente vai pedir emprestado às nossas companheiras, às nossas amigas. Quando nós não tivermos mais nada para queimar na lamparina, a gente então vai pedir às nossas colegas, porque elas têm azeite. Sabe de uma coisa, queridos do Senhor? A caminhada com Jesus, muitas vezes, ela nos reserva eventualidades. Na caminhada com Cristo, muitas vezes a gente passa por situações difíceis, muitas vezes a gente passa por situações que nós não esperamos, muitas vezes você vai dormir bem e acorda doente, muitas vezes você está bem espiritualmente, quando chega no outro dia você sofre um abalo e que muitas vezes parece insuportável. Entenda uma coisa: o que acontecer com a cultura judaica em relação ao casamento, para que você possa entender o contexto disso. O casamento judeu, ele era feito em 2 etapas. Primeiro, o noivo ia num cerimonial na casa da noiva. A família da noiva ficava esperando o noivo. Havia uma festa, havia um momento familiar, um momento só para a família. Depois que o noivo passava por esse cerimonial, ou essa pequena festividade com a família da noiva, então ele pegava a sua noiva e ele levava agora para a sua casa. E ali havia um outro cerimonial. Eram 2 cerimoniais. Primeiro, o noivo ia à casa da noiva, pegava para fazer uma festa com a família da noiva. Depois ele pegava essa noiva e levava para a sua família, porque havia uma outra festa. Significa, você sai de uma casa e vai para outra. Mas quando a noiva sai de uma casa e vai para outra casa, ela tem uma caminhada. O que é interessante é que o noivo fazia a festividade ali, participava com a família, depois ele deixava a noiva lá e corria para casa e ficava esperando ela lá. E quando a noiva saía dessa casa, ia para a casa do noivo, já era tarde da noite. Porque a festividade durava o dia inteiro, e quando chegava a determinada hora da noite, o noivo corria para casa e esperava a noiva. Então a noiva tinha que sair de lá, e como não havia luz, conforme hoje nós temos aqui, não tem poste, não tem essa iluminação que hoje nós temos, não tem essas lâmpadas que nos ilumina e tira toda a escuridão. Então as noivas precisavam de lâmpadas, de lamparinas, para poder no caminho e na caminhada elas não tropeçarem, elas não errarem o caminho. Então elas precisavam de lâmpadas acesas. Entenda uma coisa: é nessa caminhada até Jesus, é você caminhar
quantas vezes nós nos deparamos com eventualidades, quantas vezes nessa caminhada até Jesus, a gente se depara com situações que nós não esperávamos. Sabe de uma coisa? Até você caminhar na direção de Jesus, nós passamos por muitas lutas. Lá em João 16:33, Jesus nos avisou sobre isso. Ele disse: olha, vocês vão passar por aflições, vocês nessa caminhada vão ter luta, vocês vão ter dificuldades, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então nessa caminhada, talvez você diga: pastor, eu estou passando nessa caminhada até o encontro com o noivo, que luta que eu estou passando, que dificuldade eu estou passando. Até você chegar à casa do noivo, até chegar o dia que o Senhor vai nos levar para a sua glória, nós passamos por isso. Por isso você precisa ter azeite de reserva. Porque quando nós não temos o azeite de reserva, irmãos, a gente pode a qualquer momento precisar e ficamos na escuridão. Ter azeite de reserva na lâmpada, o que é interessante, não é suficiente. Talvez você diga: pastor, tem um azeite na lâmpada, mas é que você entenda uma coisa, não é suficiente. Ter azeite na sua lâmpada, se você acha que está bom, não se conforme com azeite na sua lâmpada, porque às vezes nós nos acomodamos porque temos ainda azeite na lâmpada. A gente ora, a gente louva o Senhor, a gente prega, a gente ensina, a gente está ótimo, está bom, e a gente acha que não precisa de mais nada, a gente acha que não vai passar por dificuldades, por eventualidades na vida. Mas o versículo 5, ele nos fala algo que a gente muitas vezes não para pensar. E o versículo 5 diz aqui claramente que o noivo tardou. O versículo 5 diz que o noivo tardou, significa que o noivo demorou chegar. E talvez você me faça essa pergunta: pastor, já li isso tantas vezes, eu não consigo entender. Por que será que o noivo tardou? Por que o noivo atrasou? E esse noivo nós sabemos que representa o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus. E a gente pensa: mas espera aí, será que Deus não sabe do compromisso que Ele tem? Será que Deus não sabe do compromisso que Ele tem com a nossa vida? E Deus se atrasa? Se Deus é o dono do Kairos, é o dono do tempo, tudo está disposto diante dEle, e como Ele se atrasa? Como Deus, Ele não chega na hora, eu cheguei, não vi Ele? Que Deus é esse que se atrasa? Que Deus é esse que não chega na hora certa? Parece pregador que quer ibope, ele deixa a igreja estar cheia, e quando está todo mundo cheio achando que ele não chega, ele chega. Porque assim dá mais emoção. Deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Essa aparente demora do noivo tem uma finalidade. Talvez você esteja aqui dizendo: mas Jesus está demorando a chegar? Porque já falaram que Ele vinha, Ele não chegou ainda. Paulo diz que vinha e não veio ainda. Pedro diz que vinha e não veio ainda. Os apóstolos falaram que vinha e não veio ainda. Mas que é isso? É que Jesus, Ele não olhou no relógio, Ele não olhou na palavra, Ele não sabe que tem que chegar. E por que o noivo ainda não chegou? Por que será que Ele não veio ainda? E a gente fica com essa preocupação, achando que Deus esqueceu da gente. Eu vou dizer para você: você sabe por que o noivo não chegou, demorou a chegar dentro desse contexto bíblico e não chegou ainda dentro do nosso contexto atual? Porque quer dar tempo de você comprar o seu azeite. Aleluia. Deus está dando tempo para você comprar azeite. E se ele não chegou ainda, porque você ainda não foi buscar o teu azeite? Então o que Deus está dizendo? Ele está esperando você comprar o seu azeite para a tua reserva. Ele está dizendo: olha, não se contenta com a sua lamparina acesa, não se contenta com o que você tem aí, você precisa ter reserva, porque quando acabar a reserva, já era. Mas o texto diz aqui que as noivas loucas, as imprudentes, elas dormiram. Queridos, não há tempo mais de dormir. Não temos mais tempo de dormir. Eu não estou me referindo a um sono que daqui a pouco, quando terminar o culto, cada um de nós vamos para as nossas casas, vamos deitar no nosso colchão, na nossa cama, não sei de que maneira e onde você dorme, mas você vai dormir. O texto aqui: não temos tempo de dormir espiritualmente.
Nós não podemos mais nos dar luxo de dormir. A gente precisa estar desperto. Sabe, o que tem acontecido muitas vezes é que há pessoas espiritualmente dormindo. Alguns estão acordados, outros vão dormir. Nós não temos tempo mais de dormir. Não há tempo de dormir. Há tempo de quê, pastor? O tempo é de buscar a Deus, é de orar, é de jejuar. O tempo é de clamar ao Senhor. O tempo é de estar aos pés de Jesus. Porque se você dorme, a qualquer momento o noivo chega. Então nós não temos mais tempo de dormir. Não dá para ficarmos apenas, irmãos, cochilando, contando com o azeite que está na lamparina. Então não se contente com o azeite que está na sua lamparina. Há muita gente contando e simplesmente satisfeito com a lâmpada que está acesa e esquece que é uma reserva. E a gente não vai buscando. E o texto diz aqui no versículo 6 a 9 que é meia-noite. À meia-noite em ponto, o texto diz que o noivo chega, ele se aproxima, e na medida que ele se aproxima, ouve-se um grito. E o grito que foi dito: olha, o noivo está chegando, ele está vindo. Irmãos, nós estamos fazendo o que nesta noite? Nós estamos gritando: o noivo está chegando, ele está vindo. Se você está dormindo, acorda nesta noite em nome de Jesus. Eu não sei como é que é a sua vida espiritual, como é que está a tua reserva, mas não dá mais tempo da gente dormir. Aleluia. Prepare as lâmpadas. E o texto diz aqui que as 5 virgens loucas, elas não perceberam que as suas lâmpadas estavam se apagando. A reserva já tinha acabado e o que estava, o pouco que estava na lâmpada estava já no fim. Queridos, não há nada pior. Não há nada pior do que você saber que a tua lâmpada está apagando. Não há nada pior, irmãos, do que... Pastor, o que é lâmpada? Lâmpada na tipologia bíblica que significa vida. Não há nada pior do que você saber que a tua vida espiritual está apagando. Não há nada pior, irmãos, do que o texto diz que o azeite estava no fim. Não há nada pior do que você saber que não há mais azeite. O que é azeite? É a presença do Espírito Santo, é unção. Não tem coisa pior do que você saber que você não tem mais unção, que está vazio de Deus. Sabe de uma coisa? Em nome de Jesus, olha para a sua lâmpada, olhe para a sua vida. Como é que você está diante do Senhor? Ainda tem azeite aí dentro. Como é que você está de reserva? Como é que está a tua unção diante do Senhor? Pastor, o que é unção? Unção é a capacitação que o Espírito Santo te dá, te deu, para fazer a obra do Senhor. E na medida que você já perdeu a unção, você vai perdendo essa capacitação. Quantas vezes percebemos que o azeite está acabando? O pior não é perceber, o pior é não fazer nada. O pior é quando eu olho para mim e eu percebo que o meu azeite está acabando e talvez você olhe para você e diga: pastor, a minha chama já está, sabe, já não está acendendo direito, está fumegando. O que é que faz muitas vezes a chama apagar? Recentemente, eu estava no supermercado e eu gosto muito de azeite. Eu gosto de azeite. É que eu sou metido não, porque eu gosto mesmo. Eu sei que é saudável, é bom. E eu lembro que eu peguei uma lata de azeite. Normalmente é um azeite que eu compro lá para casa. Eu sei que esse azeite é puro. Quando o pastor falou aqui do azeite, eu falei: Jesus, meu pai, está testificando. E eu peguei aquela lata de azeite que eu estou acostumado a comprar, que eu sei que é bom. E eu botei no carrinho e eu fui para a fila. Eu lembro que tinha 2 pessoas à minha frente. E de repente, eu ouvi quando o locutor do mercado disse assim: olha, acabou de entrar a promoção de azeite. E quando o pobre ouve falar promoção, o mundo para. Promoção. Ele, promoção de azeite, azeite português. Eu falei: caramba. Mas tinha 2 pessoas. Eu falei: o que eu faço? Fiquei naquele impasse. O azeite está X reais. Eu falei: caramba, metade desse. Aí eu fiquei olhando para aquele azeite e falei: metade. Caramba, eu falei: meu Jesus.
E eu fiquei, irmão, o que eu faço? Aí eu cheguei para a pessoa, o pastor que estava, sabe, na minha frente, falei, por favor, meu, deixa eu pegar essa promoção ali. Ele falou, não, vai lá rapidinho. E eu saí correndo, mas quando eu saí correndo, já tinha uma galera na minha frente. E parecia que era de graça. E o pessoal arrancava. Você sabe como é que é, né, irmão? A gente que é pobre sabe como é que é. E rasga a caixa. E eu falei, cara, só tinha uma caixa. E eu tentando pegar e não dava. E um pegando, consigo o carro embaixo do braço. E eu falei, meu Deus do céu. E até que, irmãos, abrir assim por misericórdia ou displicência, abrir uma brecha e deu tempo de eu botar a mãozinha. E quando eu peguei na garrafa, aquele rótulo assim de Portugal, opa, garrafa bonita, brilhando, azeite lá dentro. Eu falei, opa, que maravilha. E ele disse, olha, custa X. Eu falei, oh meu Deus, metade do preço. E eu corri, lembrei que o carrinho estava lá, irmão. E eu corri, quando eu cheguei lá, já estava na minha vez. Aí o que eu fiz? Eu peguei a lata de azeite, que eu estou acostumado, aquele azeite puro, que é muito bom, mas é caro. E eu peguei essa lata e falei assim, moça, por favor, deixa eu só devolver lá, que eu não gosto de ficar deixando nada aí para dar trabalho. Eu falei, eu posso devolver essa lata? Não, pode ir lá. E eu corri lá, botei aquela lata de azeite puro no lugar, e eu corri lá pro carrinho e passei as compras, né? E quando eu cheguei em casa, naquele dia eu ia fazer o almoço. Eu falei, Lília, vou fazer o almoço pra gente. Olha, caramba, Lília, eu comprei um azeite, olha, não acredita, metade do preço, promoção. Eu falei, é mesmo? Olha só, garrafão aqui, uma garrafa desse tamanho assim, irmãos. Eu falei, nossa, qual o preço? Foi X. Eu falei, legal. Aí o que eu fiz? Comecei a fazer o almoço. Aí eu fiz o almoço e tal. Aí fiz uma salada verde, né? Aí peguei assim o azeite e a gente não bota azeite, a gente unge a salada, né? E eu comecei a ungir a salada assim, irmãos. Ungi a salada toda, vai pra lá e vai pra cá. E, irmãos, o tomate já estava apoiando assim no azeite, né? Aí eu ungi essa. Então eu falei, glória a Deus. Aí sentamos à mesa, aí oramos, agradecemos a Deus, né? Eu só falei, falta em mistério, falar em mistério, irmão, pelo preço daquele azeite. Né? Aí, irmãos, tudo bem. Eu comecei a comer a salada, quando eu peguei a salada que eu botei, eu falei, puxa, é esse? Puxa, estranho. Aí a Lília, minha esposa, falou, filho, você botou azeite? Eu falei, botei, a cebola tá boiando, tá nadando aí. Mas que gosto é esse? Eu falei, azeite, olha, é Portugal. Eu falei, mas caramba, Lília, estranho esse gosto. Aí eu cheguei e falei, deixa eu dar uma olhadinha. Aí eu olhei no rótulo, dei uma viradinha assim, fui ver a composição dele. Aí estava escrito assim uma informação, irmãos, que eu não tinha visto, porque a pressa, sabe, a pressa é terrível, a vantagem é terrível, sabe, a economia é terrível. Aí estava escrito assim atrás, 95 óleo de soja, 5% azeite. Eu vi que embaixo tinha uma informação pequenininha, irmãos, que nem só que deu para enxergar direito. E estava escrito assim, óleo composto. Sabe o que acontece muitas vezes com a gente? Porque que a nossa lâmpada começa a apagar, que a gente quer misturar as coisas santas com o que não é santo. A gente quer trazer coisas para a nossa vida que não é puro. O que o pastor começou a falar lá no início? Né? Se não me engano, foi Deuteronômio, em Levítico 32, sabe, o azeite era puro. Irmãos, não misture coisa santa com aquilo que não é do Senhor. O gosto não é o mesmo, mas é barato, mas não vale a pena. E eu lembrei, caramba, eu troquei uma coisa pura por uma misturada. Não troque, porque se você botar na sua lâmpada, ela não vai acender, ela vai apagar. Que aplaudir o Senhor, faça isso. Não bote na sua lâmpada aquilo que não é puro, irmãos. Você é a lâmpada. Lembra que eu falei que a lâmpada é vida? Não, traga para a sua vida
é qualquer composto, nada misturado, ou é puro ou não é. Mas é caro, mas é isso mesmo, paga um preço. Estar na presença de Deus tem que pagar um preço. Sabe uma coisa, irmão? Nós estávamos lá numa conferência. Pastor, me diz uma coisa, vocês que estão na obra, envolvidos na obra, o que acontece? Eu quero dizer para vocês, irmãos, que nós estamos na obra do Senhor, o nosso nível de azeite está sempre baixando, baixa assim. O que faz às vezes, pastor, a chama começar a diminuir, o azeite começar a baixar o nível? Eu digo, é o sofrimento, é o choro, sabe? São as angústias que a gente passa na vida, no ministério pastoral. O azeite, o nível vai baixando. Às vezes a gente está tão bem e as coisas começam a dar totalmente do jeito contrário que a gente imaginava, e começa a baixar o nível do azeite, e a gente começa a ficar sem azeite, e a gente começa a pedir perdão ao Senhor. Misericórdia a Deus, nos ajuda, Senhor. Então muitas vezes, irmãos, que baixa o nível do nosso azeite e faz a lâmpada diminuir a chama, é o desgaste, muitas vezes espiritual, o desgaste emocional. Quantas vezes alguns dos irmãos estão dormindo lá na sua casa, estão sorrindo, estão felizes, mas é um pastor chorando, um pastor sofrendo por você. O que está acontecendo? O azeite está diminuindo a sua intensidade, está diminuindo o seu nível. Pastor, como o teu azeite está acabando, o que é que o senhor faz? Eu vou para o monte. Ah, pastor, mas diz na palavra que diferença faz ir para o monte e orar no quarto? Eu posso dizer para você que nenhuma. Nenhuma. Se eu disser para você que a sua oração que está sendo feita aqui é diferente da oração do monte, não estou mentindo, teologicamente, nenhuma. É a mesma. O Deus que ouve você aqui, ouve você lá. Pastor, mas o monte é santo? Eu falei, quem disse isso? Deus disse. Eu falei, é mesmo? Disse para você? Está na palavra. Moisés, tira a sandália dos teus pés. Onde é que Moisés estava? No monte. Por quê? Porque o lugar que você está é santo. Aí você diz, o monte é santo. Mas por que Deus disse, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo? Porque Deus estava ali. E aonde Deus está, não importa onde seja, o lugar é santo. Seja lá em cima, ou seja aqui embaixo. O que torna o ambiente santo não é a música que a gente dá diferenciada, não é a forma que a gente faz, é a presença de Jesus. É o Senhor que torna o lugar santo. Eu tenho um estudo sobre demonologia lá na igreja. Mas antes já tinha uma parte da matéria que eu fui pegar testemunhos ou conversar com alguns pais santos. Então eu queria pegar um material e levar para os irmãos da Plano Seminário. Então eu lá em Bangu, eu fui num terreiro lá, cheguei lá e falei, bom dia, tudo bem? Eu queria ter uma conversa com a senhora, mas sobre o quê? Eu falei, eu estou dando um estudo sobre seitas afros, o bobo falar aqui. Ah, sim, e eu estou dando um estudo sobre seitas afro no Brasil. Eu só podia me dar 5 minutinhos da sua atenção? Não dá, não posso, não sei o quê. Tudo bem, muito obrigado. Aí cheguei lá no terreiro, bati lá. Ô, tudo bem? Aí o pai Santos, sim. Opa, eu estou dando um estudo aí sobre seitas afro no Brasil. Eu só podia me dar algumas informações, só 5 minutinhos do seu tempo, se não se importar. Não dá, porque agora eu estou ocupado, tá outra hora. E eu fui assim uns 6 terreiros, até que eu já estava desanimando. Aí eu estava com um seminarista lá. E eu falei assim, e agora? Ele falou, pastor, sabe que eu estava vindo para cá? Eu vi um terreirão aqui grande, na rua da igreja. Eu falei, mesmo? Onde que é? É lá no final. Eu falei, então vamos embora lá. Aí cheguei lá no terreiro, toquei a campainha. Já fui até desanimado, irmão. Falei, não, velho. Já fui em 6 terreiros e tal. Eu cheguei lá nesse terreiro. Aí veio um camarada e falou, eu gostaria do seu pai de santo? Não, eu sou filho de santo. Eu falei, pô, que legal. Aí eu falei assim, a mãe de santo está lá, vamos falar. É sobre o quê? Eu pensei, se eu falar sobre o quê, esse cara vai me barrar lá. Eu falei, com ela, é só com ela.
Se alguém tiver aqui em Barra, seja mãe santa. Deixa o capetinho me liberar antes. Aí vi a mãe de santo. Chegou lá, ô não, ô querida, tudo bem? Qual o seu nome, por favor? Ela, Dilma. Ô, dona Dilma, o nome da presidente, né? Poxa, que interessante. A senhora do partido? Ela, não. Eu falei, vou fazer uma média. Aí ela, pode. Aí ganhei aqui comigo, eu falei, ô dona Dilma, me desculpa tirar o seu tempo tão precioso, você que só deve estar lá com as suas filhas de santo, Xambona, Babalorixá, e tal. A senhora me dá 5 minutinhos do seu tempo, mas sobre o quê? É que eu estou preparando um estudo sobre as religiões afro no Brasil e tal, e eu tenho certeza que a senhora, como uma pessoa estudiosa dentro do assunto, a senhora vai enriquecer com as suas informações. E ela, claro, sim senhor, pode entrar. Aí quando chegam lá dentro do terreirão, grande é essa, ela, olha, tem essa área externa aqui, tem a área do santo lá, eu falei, eu quero ficar lá na área do santo, pode ser? Ela, pode, só você pode, não, eu posso não. Aí entramos lá no terreirão, irmãos, que terreiro, um gongar lá, grandão, cheio. E aí, o irmãozinho que foi comigo, ele usa óculos, quando eu olhei, o Márcio, o óculos estava embaçado, ele olhou assim, assustado, eu falei para ele, fica natural. Fica tranquilo. Eu vou tentando se controlar. E por que eu levei ele? Porque a gente levou uma pequena filmadora. E eu cheguei para aquela mãe de santo e falei, dona Dilma, se a senhora não se importar, eu queria gravar esse momento aqui, porque o que a senhora falar aqui, eu quero levar para os alunos, para eles saberem como é que funciona aqui. A senhora permite? Ela, claro, o senhor pode, eu vou o senhor perguntar, e aí ela ficou ali, irmãozinho, e olhando para ele fica calmo, né? E ele ali filmando, se você ver a filmagem, irmãos, não tem ninguém nada, tudo assim, né? E o irmãozinho lá dentro, aquele mais desse tamanho assim, um com a flecha lá, um com a espada, e ele assim olhando, aí conversando ali, para conversar 5 minutos, e nós ficamos 1 hora dentro do terreiro, 1 hora. Daqui a pouco chegou a filha de São dela lá, eu falei, pô, posso conversar com você também? Ela, pode conversar com eles. Eu conversei, irmãos, passei 1 hora lá dentro, eu agradeci, falei, muito obrigado, dona Dilma, se a senhora não se importar, gostaria de vir tomar um café com a senhora. Ela, não, só pode vir, só quiser, o dia que só quiser, tá aqui o telefone do terreiro lá. Aí ela falou, eu falei, tá bom, dona Dilma, muito obrigado, muito obrigado. Quando nós saímos do terreiro, sabe, irmãos, esse irmãozinho que estava lá fazendo um seminário sobre demonologia, falou assim para mim, pastor, me ajuda a entender uma coisa. Me ajuda, eu estou aqui, sabe, pastor, eu não estou entendendo. Eu falei, o que houve, meu irmão? Pastor, nós estávamos lá, ficamos 1 hora, pastor, quanta paz. Eu senti uma paz tão grande lá dentro, um lugar tranquilo. Eu falei, claro, mas por quê? Eu falei, porque quando nós entramos, o Senhor chegou, e aonde a gente chega, não importa quantos demônios forem, vão ter que sair, irmão. O terreiro que for, aonde Jesus está, acabou o terreiro, não tem terreiro. Aonde Jesus está, o lugar é santo. Então aquele lugar virou santo, sabe por quê? Porque Jesus estava, e aquelas imagens, aquilo ali, irmãos, é só barro, pintado, invernizado, e só isso, porque onde Jesus está, não tem que ficar com medo. E às vezes a gente vê crente passando na encruzilhada, já pedindo licença, né? Ô, Exu, por favor, posso dar uma passadinha aqui? É rapidinho, não pode incomodar. Irmãos, entenda uma coisa, quando Jesus está no lugar, o lugar é santo. Pastor, mas por que só vai para o monte? Se lá em cima não é a mesma coisa daqui de baixo, porque quando a gente vai para o monte orar, é algo pessoal com Deus, é algo íntimo com Deus. Sabe, quando Jesus queria falar com o Pai, ele ia para o monte para um lugar sossegado, ali ele ficava tranquilo, Deus manifestava a sua glória. Então entenda uma coisa, quando eu percebo que a minha lâmpada está se apagando, que meu azeite está acabando, eu vou para lá. Os irmãos da nossa igreja sabem disso. Eu levo uma tenda, eu fico 6 dias de jejum na água, e quando eu saio de lá, irmãos, sabe o que acontece? A reserva já é completada.
Deus está enchendo a lâmpada, Deus enche a reserva. A gente percebeu que a nossa lâmpada estava se apagando. Aí foi eu e o pastor Carlos para onde? Para a conferência. Ficou chegando na quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, e cada dia Deus ia enchendo a nossa lâmpada, cada dia Deus ia enchendo a nossa lâmpada. Sabe o que é interessante? A gente estava até comentando, quando nós chegamos naquele auditório com milhares de pessoas, a gente lá, quando o conferencista falava uma coisa, a gente, glória a Deus, aleluia, e quando você olhava para trás daquele gelo, um montão de lâmpadas vazias, aquele gelo, nosso Espírito Santo vai enchendo, quando chegou no último dia, não era só a gente que dava glória a Deus, havia uma multidão dizendo, glória a Jesus, aleluia, sabe por quê? Porque é Ele que enche a lâmpada, Ele já tinha enchido a reserva. Então, em nome de Jesus, queridos, sabe de uma coisa? Como é que a sua lâmpada enche ela hoje? Como é que a tua reserva segue ela transbordante hoje, em nome de Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. E o texto diz aqui que as 5 virgens loucas, quando elas perceberam que a lâmpada estava vazia, estava já no finalzinho, já não tinha reserva. O versículo 8 diz que elas correram e foram até as prudentes. Mas por que elas correram? Elas não pararam para pensar que nessa caminhada o nosso nível vai baixando, e às vezes a gente nem se apercebe disso. No começo a gente está orando, daqui a pouco a gente já não ora mais. No começo a gente fica com vontade de chegar em casa para ler a Bíblia, daqui a pouco a gente não abre nem mais a Bíblia. E vai baixando. Antes a gente levantava de madrugada para buscar a Deus, agora a gente não tem mais, estou muito cansado, trabalhei o dia inteiro, fui para o culto hoje ainda, e a gente não vai mais. E o nível vai baixando, e daqui a pouco, irmãos, quando você olha, você já está só na fumegante. O texto diz que elas correram. O que acontece é que elas vão pedir ajuda, pedir o socorro, elas vão atrás, e elas começam a pedir que as colegas e as companheiras pudessem dar o azeite. Quantas pessoas não se preparam, irmãos? Quantas pessoas tinham toda a oportunidade para estar aqui hoje, buscando a Deus, clamando o Senhor, mas não se prepararam, não entenderam que a sua reserva já está vazia e que já não tem mais quase nada na lâmpada. Quantas vezes, quando a gente percebe que está faltando, a gente faz igual aquelas 5, corre atrás do irmão e fala, dá para você orar por mim? Quando percebe que já não tem mais nada, irmão, dá para você levar meu nome para a igreja? Quantas pessoas já correram, tentaram ir atrás da mãe, do pai, mas eles já não estavam mais aqui e disseram, meu Deus, que saudade. Que saudade que eu tenho do meu pai, que orava por mim, da minha mãe que intercedia por mim. Que saudade que eu tenho daquele pastor, daquele irmão, que toda vez que eu estava numa necessidade, eu ia até ele, mas agora não está mais entre nós. Quantas vezes a gente está nessa mesma condição das 5 virgens, que percebeu que já não tinha mais nada e vai correndo atrás de alguém para pedir ajuda? Talvez você pergunte para mim, pastor, me diz uma coisa. Por que essas 5 virgens prudentes não emprestaram um pouco de azeite? Irmãos, eu confesso para vocês que por muitos anos, eu quando li esse texto, eu ficava com raiva das 5 que tinham azeite que me emprestaram. Foi miserável. Com azeite aí, sobrando. Quantas vezes, irmãos, você estava na sua casa e faltou café, e você vai na casa da vizinha, dá para emprestar um pouquinho de café? E você empresta? Não é isso? Quantas vezes, irmãos, acabou o açúcar, a gente que passa a luta aí, na hora de fazer o café, quando foi, acabou o açúcar. Eu falei, meu Deus, o pior é que não. O pior não é quando não acaba o açúcar, é quando acaba o dinheiro. E não tem nada. Aí a gente vai até a vizinha, eu vou pedir aquela cara assim, meu, tudo bem, querida, você tá linda hoje, né? Pô, que bom, como é que tá a família e tal? Você prestar uma xícara de azeite? Ou de açúcar? Não há problema pedir açúcar, não há problema pedir feijão, não há problema pedir farinha,
Não há problema pedir, sabe, café, não há problema. Mas entenda uma coisa, pastor, por que elas não emprestaram um pouco de azeite? Elas poderiam, entenda uma coisa, mas elas poderiam emprestar açúcar, café, seja lá o que for. Mas por que não podiam emprestar o azeite? Por que elas não deram azeite? Porque azeite é pessoal. Azeite é relacionamento com Deus. Cada um tem que buscar o seu. Não adianta você querer a unção de um. Não adianta, irmãos, a unção é dele. E não adianta você falar, por que ele é assim, eu não sou? Porque ele buscou. Então tem uma coisa, a unção é pessoal. Azeite é pessoal. Você pode emprestar farinha, açúcar e café, mas azeite não se empresta. Azeite é você e Deus. Cada um tem que buscar a sua experiência com Deus. Cada um tem que buscar a sua intimidade com Deus. Cada um tem que ter seu relacionamento íntimo com Deus. Não adianta, irmãos, querer o azeite do irmão. O azeite é dele, Deus deu para ele. Por isso, versículo 20 fala assim: olha, vamos comprar vocês. Eu não posso passar a minha experiência para você. Eu não posso passar o que Deus fala para mim, acrescentou na minha vida para você. É pessoal. Obrigado, mano. Para eu terminar essa parte, eu tenho 5 minutos. Eu lembro que uma das mulheres de oração que eu mais admirei na minha vida foi a minha mãe. E eu lembro de uma coisa interessante. Raras vezes eu chegava em minha casa que a minha mãe não estava orando. Quase, não sei se todos, ou quase todos, ou boa parte de vocês sabem da vida que eu já vivi. E às vezes eu chegava em casa com um saco cheio de armamento. Levava várias armas, pistolas para fazer manutenção na casa. Levava um monte de coisa para casa que não devia levar. A vida toda desgraçada. E quando eu chegava de madrugada, que eu olhava, minha mãe estava de joelhos orando. Eu falava, você não para de orar, mano. O negócio é isso, ora direto. Vai ficar maluco. Ela fala, filho, eu não posso deixar de orar por você. Eu tenho que orar por você. Eu tenho que orar pela sua vida. E a minha mãe sempre orava. Até que um dia eu tive um encontro com Jesus, larguei o tráfico, me entreguei ao Senhor, o Senhor transformou a minha vida. Passou-se um tempo, passou-se alguns anos, a minha mãe adoeceu, foi muito rápido. Alguém ligou para mim e disse, Paulinho, sua mãe a tia Luz está passando mal. Eu lembro que eu saí correndo, fui correndo até a sua casa, e quando eu cheguei na casa da minha mãe, ela estava ajoelhada, naquele mesmo cantinho, pois ela tinha acabado de morrer. Morreu de joelhos. Eu chorei muito. A minha maior referência depois de Jesus era minha mãe. Eu lembro que quando chegou, irmãos, lá no cemitério, na capela, alguns amigos, pastores, deram uma palavra, oraram. Eu lembro que eu cheguei perto do caixão, fiquei olhando assim para o rosto da minha mãe, lembrando de tantas coisas, de tantos momentos maravilhosos. E eu peguei a mão dela, baixei a cabeça sobre o seu ventre. Eu lembro que eu fiz uma oração, eu peguei a mão dela, botei a mão dela gelada na minha cabeça. Eu disse, Deus, a unção que o Senhor dava para essa mulher, não sei se é pedir muito, mas se for, perdoe. Passa essa unção para a minha vida. E fiquei me orando, segurando a sua mãozinha, antes do caixão ser levado. Orei. E botei a mãozinha dela no lugar.
Você sabe o que foi que aconteceu depois daquilo? Nada. Sabe por quê? Porque é uma unção individual. Sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Busca a sua. Busca a sua unção, busca o seu relacionamento com Deus. O que eu tinha que dar para ela eu já dei, mas você precisa buscar a sua unção. O teu azeite, azeite não se empresta, é individual. E a partir daquele momento, irmãos, eu comecei a buscar a Deus. Falei, Senhor, da mesma maneira que o Senhor tinha dado unção para aquela mulher, para minha mãe, faça isso comigo. Você sabe por que as 10 virgens, as 5 virgens não emprestaram azeite? Porque é individual. Não adianta você falar assim, encostar o irmão, pô, passa essa unção para mim, porque não vai passar, irmão. Ah, Deus me dá a mesma unção que está nela, daí não vai dar, mas é você que tem que buscar. A lamparina tem que ser cheia, mas é você que vai encher, é você que vai buscar isso no Senhor. Então não adianta você querer que a unção de um venha para outro, é individual. Você sabe por que elas não emprestaram azeite? Porque só você sabe qual a quantidade que você precisa. Só você que está aqui hoje, nessa noite, sabe o que você precisa, como está a sua lâmpada, como está a sua reserva, só você sabe. É você e Deus. Então vamos colocar em pé em nome de Jesus. Não sei como é que está a sua lamparina. Não sei que tipo de azeite você tem colocado na sua vida, se é o puro, se é o composto, quantos por cento tem de Deus, quantos não tem. Mas eu quero dizer para você uma coisa, a sua lâmpada só vai ficar acesa se o azeite for puro. Eu não sei se o pastor me permite orar. Obrigado, pastor. Eu quero orar por você, querido. Eu quero orar por você que sabe como é que está a sua reserva. E quando tinha de 10 anos para baixo, eu cheguei aqui no Rio de Janeiro com 10 anos no norte, cheguei aqui em 1972, com 10 anos. E lá no norte eu morava num lugar que não tinha iluminação. A nossa casa, a lâmpada era uma lamparina. E quando a gente queria que a chama ficasse maior, quem já viu isso aqui, que já teve, o que a gente fazia? Girava aquela manivelinha ali, o pavio ia aumentando, ia subindo, e a chama aumentava. Mas chega uma hora que por mais que você aumente o pavio, se não tiver óleo, não vai funcionar. Não é o seu tamanho, não é o teu conhecimento, por maior que ele seja. Mas o que faz com que essa chama esteja acesa é o óleo que está ali dentro. Chega uma hora, eu lembro quando nós não tínhamos mais dinheiro, mais nada, ela começava a fumegar. E quando ele apaga, irmãos, ele solta uma fumaça preta. É só fumaça. Você já falou para ver que às vezes a gente está assim? É só fumaça. É só cheiro de crente, mas ainda não está. Acabou o óleo, acabou o azeite. E é nessa hora que eu quero dizer para você que em nome de Jesus, o Senhor quer colocar azeite puro em você. O azeite que encher a sua lâmpada hoje. O Senhor quer encher a sua reserva hoje. O Senhor quer que você se contente com a sua vida. Talvez você diga, pastor, tá bom, mas da tua reserva. Eu quero convidar você que olha para a sua lâmpada, para dentro de você, e você sabe como é que está o nível de azeite lá dentro. Só nós sabemos, irmãos. Às vezes a gente entra nessa igreja sorrindo, às vezes a gente vem e abraça, às vezes nós beijamos pessoas, mas só nós sabemos como é que está o nível de azeite. Quando as pessoas não conseguem mais orar, quando as pessoas já não conseguem mais ler a palavra porque o nível de azeite já baixou demais, mas quem olha para a gente é como um pavio, está lá,
Você quer orar? Você quer que o Senhor nesta noite encha a tua lâmpada de azeite e a tua reserva? Eu quero convidar você a vir aqui à frente e falar: Senhor, me ajude. Me ajude. Me ajude, Senhor. Encha a minha reserva hoje. Encha a minha lâmpada hoje. E unja hoje, Deus. Não permita que teu óleo na minha vida acabe. Porque quando o óleo acaba, acaba a luz. E quando a luz acaba, irmãos, só resta a fumaça. Quantas pessoas estão vivendo, irmãos, apenas na fumaça? Quantas vezes a gente diz: a tua fumaça me esconde, quando na verdade Deus não quer que você se esconda atrás da fumaça, mas que a luz do Senhor esteja em você. Em nome de Jesus, quero convidar vocês a dizer: Senhor, encha a minha lâmpada nesta noite. Eu não sei como é que está a sua lâmpada, se a sua lâmpada está com um azeite puro, mas quantas vezes, irmãos, a gente vai trazendo coisas para a lâmpada que não é puro, é composto, está misturado. A gente vai misturando coisas que não deveríamos misturar na nossa vida, e a gente começa a perceber que a lâmpada já não é do mais do mesmo jeito, que a chama já não é tão brilhante. E nesta noite o Senhor quer dizer: eu quero ungir você. Eu quero que você esteja com a sua lâmpada cheia, porque haverá dias que você vai ter que andar na escuridão. Haverá dias que você passará em lugares de trevas, mas o que vai fazer diferença é o que você tem dentro da sua lâmpada. O que faz com que as trevas na sua casa, no seu trabalho, aonde você convive, seja dissipada, é o azeite que está na sua lâmpada. Eles não estão preocupados com simplesmente a beleza da sua lâmpada.